Você foi ferido, mas vai reflorescer. O caminho da real resiliência. Você foi ferido? Talvez essa frase já desperte em você a lembrança de um momento específico. Uma perda que dilacerou sua alma. Uma rejeição que marcou sua história. Uma decepção que pareceu roubar seu chão. Há dores que não cicatrizam com o tempo. Há feridas que não se apagam com distrações. Você pode até sorrir para o mundo, mas por dentro ainda sangra. A vida tem uma forma intensa de nos lembrar que não temos o controle de tudo. E o mais intrigante é que a dor, quando chega, parece escolher os momentos em que estamos mais vulneráveis. É nesse instante que surge a pergunta silenciosa: será que vou conseguir me levantar novamente? Muitos acreditam que resiliência é apenas resistir, suportar, aguentar firme até que tudo passe. Mas essa ideia é incompleta. A verdadeira resiliência não está em negar a dor, em mascarar a tristeza ou em fingir que nada aconteceu. Ela está na capacidade de transformar a ferida em raiz, a queda em solo fértil, a lágrima em água que nutre novas flores. Você foi ferido, sim, mas isso não define quem você é. O que define você é a escolha de reflorescer mesmo depois da devastação. Talvez você sinta que perdeu algo irrecuperável. Talvez alguém tenha arrancado de você o que parecia ser a base da sua vida. Pode ser que você se encontre cansado de lutar contra correntes invisíveis, desejando apenas que a dor cesse. Mas quero que saiba que sua história não termina no ponto da ferida. Sua história pode renascer no exato lugar em que você pensou que havia sido derrotado. Resiliência é diferente de resistência. Resistência é suportar, é tentar segurar as paredes internas para que não desabem. Resiliência é permitir que a casa desmorone e, ainda assim, ter coragem para reconstruí-la com novas fundações, mais sólidas e mais sábias. É olhar para os escombros e enxergar ali não apenas ruínas, mas também a matéria-prima para algo mais belo. A introdução deste vídeo é um convite para caminhar comigo por uma reflexão profunda, onde iremos entender a dor sem fugir dela, encontrar sentido onde parece não haver, e descobrir que o coração humano tem uma força muito maior do que aquela que imaginamos possuir. Ao longo dos próximos capítulos, você vai perceber que suas feridas não são sinais de fraqueza, mas sementes de uma vida mais consciente, mais verdadeira, mais cheia de luz. Se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo, o passo da coragem de encarar o que dói. E é nesse movimento que tudo começa a mudar. Reconhecer a dor é o primeiro gesto de honestidade consigo mesmo. Muitas vezes, somos ensinados a esconder o sofrimento, a engolir lágrimas, a vestir uma máscara de força para mostrar ao mundo que nada nos abala. Mas negar a dor não a elimina, apenas a transforma em silêncio sufocante que cresce por dentro. A verdadeira resiliência começa quando você se permite dizer: sim, eu fui ferido. Sim, isso me doeu. Sim, ainda me dói. Quando você reconhece suas feridas, dá um nome ao que sente. E dar nome é uma forma de recuperar poder. Porque enquanto a dor permanece sem voz, ela governa você. Mas quando você olha de frente e a assume, algo muda. Você para de lutar contra o que já aconteceu e começa a abrir espaço para compreender. Não se trata de alimentar sofrimento, mas de libertar-se dele. Pense em quantas vezes você tentou se convencer de que estava bem, quando, na verdade, a ferida ainda sangrava em silêncio. Esse é o peso que esgota, porque fingir exige energia. Reconhecer, ao contrário, traz alívio, permite respirar. É como soltar o corpo na água depois de muito tempo
nadando contra a corrente. A dor não é um inimigo, ela é um sinal de que algo precisa ser visto, trabalhado e transformado. É um professor duro, mas honesto. Quando você a ignora, ela volta em forma de ansiedade, de vazio, de raiva que não entende de onde vem. Mas quando você a acolhe, ela se torna caminho. Reconhecer a dor não diminui sua força. Ao contrário, mostra a grandeza da sua humanidade, porque só os corajosos se permitem ser vulneráveis. Só quem ousa olhar para dentro descobre que não está quebrado, mas em processo de reconstrução. E esse é o primeiro passo para reflorescer. O mito da resiliência. Muitos acreditam que resiliência é suportar tudo em silêncio, como se fosse um ato de heroísmo, resistir ao peso da vida sem se curvar. Essa visão criou o mito de que ser resiliente é nunca fraquejar, nunca se permitir chorar, nunca demonstrar fragilidade. Mas essa ideia é um fardo que adoece a alma. A resiliência verdadeira não se constrói na negação da dor, mas na transformação dela. Imagine uma árvore durante a tempestade. Resistência é quando ela tenta ficar imóvel, rígida, como se nada pudesse dobrá-la. Mas a árvore que não se curva diante do vento acaba quebrando. Resiliência é diferente. A árvore resiliente se inclina, dança com o vento, mas mantém suas raízes firmes. Ela não nega a força da tempestade, mas aprende a conviver com ela até que o céu volte a se abrir. O mito da resiliência cria a ilusão de que apenas os fortes sobrevivem, mas a vida mostra o contrário. Sobrevivem aqueles que sabem se adaptar, que sabem flexibilizar a mente, que reconhecem a própria dor e ainda assim escolhem se reinventar. Resiliência não é sobre suportar sem cair, é sobre aprender a se levantar com uma nova compreensão. Quantas vezes você acreditou que ser forte era não deixar ninguém perceber o quanto estava sofrendo? Quantas vezes tentou carregar tudo sozinho para provar que era capaz? Essa não é a essência da resiliência. Isso é apenas orgulho disfarçado de força. A verdadeira força não está em se esconder, mas em se expor à própria verdade e, a partir dela, criar um novo sentido. Resiliência não é ser inquebrável, é justamente o contrário. É aceitar que você pode se quebrar e, ainda assim, escolher se refazer. É a arte de se transformar através da dor, em vez de se perder nela. O processo do reflorescer. Depois de reconhecer a dor e desfazer o mito da resiliência, chega o momento de compreender o processo do reflorescer. Florescer não acontece de repente. Não é um salto mágico que leva alguém da escuridão para a luz em um único instante. É um caminho feito de escolhas pequenas, mas poderosas, que vão criando espaço para que a vida volte a brotar. O primeiro passo é aceitar a cicatriz. Aceitar não significa se conformar, nem justificar o que aconteceu. Significa olhar para a ferida e reconhecer que ela faz parte da sua história. Muitas pessoas tentam esconder suas marcas como se fossem sinais de vergonha. Mas a cicatriz é prova de que você sobreviveu. Ela é um testemunho de coragem. O segundo passo é resignificar a dor. Perguntar-se não apenas por que isso aconteceu comigo, mas para que isso aconteceu. Essa mudança de perspectiva abre uma nova forma de enxergar a própria vida. A dor deixa de ser apenas uma lembrança amarga e passa a se tornar fonte de aprendizado. É nesse movimento que o peso começa a se transformar em sabedoria. O terceiro passo é escolher florescer. Essa decisão é fundamental, porque não acontece sozinha. A vida pode lhe dar todas as oportunidades de renascer, mas é você
quem escolhe plantar novas sementes. É você quem escolhe regar sua alma com fé, com novos hábitos, com novos relacionamentos, com novas formas de se enxergar. É um processo ativo, uma decisão consciente de não deixar que a ferida seja o ponto final da sua história. Reflorescer é lembrar-se de que a semente só germina porque foi enterrada. E muitas vezes é justamente no momento em que a escuridão parece maior que a vida começa a preparar algo novo. Aceitar, resignificar e escolher. Esses são os 3 movimentos que transformam dor em florescimento. A força oculta na vulnerabilidade. Há uma crença comum de que mostrar vulnerabilidade é sinal de fraqueza. Desde cedo, aprendemos a erguer armaduras, a controlar lágrimas, a esconder fragilidades para não sermos julgados. Mas é justamente nesse ato de negar a própria vulnerabilidade que perdemos uma das maiores forças da alma. A verdadeira resiliência nasce quando deixamos cair as máscaras e nos permitimos ser humanos, imperfeitos e sensíveis. A vulnerabilidade não é sinônimo de desamparo, mas de coragem, porque se expor ao que dói exige muito mais força do que fingir que nada nos afeta. Quem se abre à vulnerabilidade, abre também a porta para a cura. Quando você admite que não consegue sozinho, cria espaço para receber ajuda, para compartilhar o peso, para ser sustentado por outras mãos e por uma fé maior que você. Existe uma beleza silenciosa em aceitar suas próprias limitações. Ao admitir que não pode controlar tudo, você descobre que não precisa. O controle total é uma ilusão que aprisiona e esgota. A vulnerabilidade ensina a confiar no processo da vida, a entregar-se ao fluxo, a perceber que há um movimento maior, sustentando cada passo. Olhe para dentro e pergunte: quantas vezes você tentou parecer forte, quando na verdade estava implorando por um abraço? Quantas vezes você escondeu a dor para não incomodar os outros? Quando poderia ter transformado aquele instante em um encontro verdadeiro de almas? Ser vulnerável é abrir-se ao amor, e o amor é o solo mais fértil para o reflorescer. A força oculta da vulnerabilidade é esta: quando você deixa cair a armadura, descobre que não está sozinho. Descobre que existe uma vida que pulsa além do medo, que existe uma presença maior sustentando sua caminhada. E é nesse espaço, entre a fragilidade e a coragem, que a verdadeira resiliência floresce. O papel da fé no reflorescer. A fé é a raiz invisível que sustenta a árvore mesmo quando ninguém vê. Ela não elimina a tempestade, mas dá firmeza para atravessá-la. Sem fé, a vida parece apenas uma sucessão de acasos e dores. Com fé, cada cicatriz ganha significado. Cada queda se transforma em preparação para um novo caminho. Quando você confia, não precisa ter todas as respostas. A fé não é uma certeza absoluta sobre o futuro, mas uma confiança silenciosa de que existe sentido, mesmo quando você não enxerga. Ela é o fio que o mantém de pé quando o mundo parece querer derrubar. E é justamente nesse momento em que o coração se abre à fé que a alma encontra descanso. A fé pode assumir muitas formas. Para alguns, ela se expressa em Deus, em uma presença divina que ampara e guia. Para outros, é a certeza de que a vida, em sua sabedoria, sempre encontra uma forma de conduzir ao crescimento. Mas em qualquer caso, fé é entrega. É parar de tentar controlar o incontrolável e permitir-se confiar em algo maior. Quantas vezes você já tentou resolver tudo sozinho, carregando pesos que pareciam insuportáveis? E quantas vezes percebeu que, quando se entregava, algo acontecia e as portas começavam a se abrir? Esse é o movimento da fé.
um espaço invisível onde o impossível encontra passagem. Não confunda fé com passividade. Ter fé não é cruzar os braços, mas caminhar com coragem, mesmo sem enxergar o próximo degrau. É plantar sementes sem saber exatamente quando florescerão, mas confiar que a terra sabe seu trabalho. É continuar regando mesmo no silêncio, porque o invisível também está vivo. A fé é a centelha que acende no coração a certeza de que você pode reflorescer, ainda que tudo à sua volta diga o contrário. E quando a fé encontra espaço, a vida começa a florescer nos lugares mais inesperados, transformando cicatrizes em sabedoria. As cicatrizes carregam histórias que os olhos muitas vezes não percebem, mas que o coração nunca esquece. Para alguns, elas são lembranças dolorosas, marcas que insistem em reabrir feridas do passado. Para outros, são sinais de vergonha que precisam ser escondidos. Mas quando olhamos com mais profundidade, percebemos que a cicatriz não é a prova de que você foi derrotado, e sim a prova de que sobreviveu. Transformar cicatrizes em sabedoria é mudar a forma como você interpreta a própria história. A dor não pode ser apagada, mas pode ser ressignificada. Cada vez que você revisita uma ferida sem fugir dela, você descobre uma camada de aprendizado que antes não era visível. É como uma página escrita com tinta invisível, que só aparece quando colocada sob a luz certa. Há quem tente viver negando o que passou, como se ignorar fosse sinônimo de superar. Mas a verdadeira superação acontece quando você olha para a cicatriz e a integra como parte do caminho. É quando você entende que aquele momento difícil lhe ensinou a ter mais compaixão, mais empatia, mais clareza sobre o que realmente importa. Quantas vezes você já percebeu que as pessoas mais sábias que conhece são justamente aquelas que viveram grandes dores, não porque a dor as destruiu, mas porque escolheram aprender com ela. Elas transformaram cada ferida em raiz de consciência, cada queda em solo fértil para novas escolhas. A sabedoria nasce do encontro entre dor e compreensão. É quando você entende que o sofrimento pode ser o terreno mais fértil para o florescer de uma vida mais profunda. Suas cicatrizes podem ser lembranças de batalhas, mas também podem ser mapas que mostram o caminho que você percorreu e a força que descobriu em si. Carregar cicatrizes não é um sinal de fraqueza, é o testemunho silencioso de que, mesmo ferido, você encontrou formas de seguir em frente. E, ao transformar suas cicatrizes em sabedoria, você passa a florescer não apenas para si, mas também como inspiração para os outros. O poder do autocuidado na jornada da resiliência. Autocuidado não é um luxo, é uma necessidade vital para quem deseja reflorescer depois da dor. Muitas vezes confundimos autocuidado com vaidade ou indulgência, mas na verdade ele é um ato de coragem e respeito por si mesmo. Quando você se cuida, está dizendo ao mundo e a si mesmo: eu mereço viver de forma plena, eu mereço continuar. O autocuidado não se resume a práticas externas, como cuidar do corpo ou buscar momentos de descanso, embora isso seja importante. Ele começa dentro, no modo como você fala consigo mesmo, no tom das palavras que escolhe usar quando erra, na forma como decide não se punir repetidamente pelos mesmos erros. A maneira como você se trata internamente define a qualidade da sua resiliência. Muitos vivem esperando que o outro ofereça o cuidado que não conseguem dar a si próprios. Mas a resiliência verdadeira floresce quando você se torna o guardião da sua própria vida. Quando decide parar de se abandonar, mesmo em meio
à tempestade. Quando aprende a colocar limites saudáveis, a dizer não quando necessário, a criar espaços de silêncio para ouvir sua própria alma. O autocuidado também é espiritual. É permitir-se momentos de pausa, de oração, de meditação, de contemplação. É compreender que a vida não se resume a correr atrás de metas, mas também a nutrir o coração com aquilo que lhe devolve sentido. Sem autocuidado, até as maiores conquistas se tornam vazias. Pergunte-se: o que tenho feito para cuidar de mim de forma verdadeira? O que tenho permitido que roube minha paz? Em que momentos eu poderia ser mais compassivo comigo? Essas respostas revelam a profundidade do seu autocuidado e mostram os pontos onde sua resiliência pode crescer. Cuidar de si não é egoísmo, é responsabilidade, porque quando você floresce, também oferece flores ao mundo. Quanto mais você se fortalece em amor e consciência, mais se torna fonte de inspiração para quem cruza o seu caminho. Recomeços. A arte de viver novamente. Recomeçar não é apagar o que passou, mas escolher dar um novo significado ao presente. Muitos acreditam que só poderão recomeçar quando tiverem esquecido a dor ou quando o passado deixar de doer. Mas esperar esse momento é permanecer preso a uma ilusão, porque a vida não exige que você esqueça, apenas que tenha coragem de seguir adiante, mesmo com as marcas. O recomeço é sempre um ato de fé. É quando você decide olhar para frente, ainda que os olhos estejam cheios de lágrimas. É quando, em meio às ruínas, você escolhe plantar novamente. Não se trata de negar a queda, mas de aceitar que a vida continua chamando para o movimento. E esse chamado é a prova de que existe mais em você do que a dor que enfrentou. Recomeçar não significa voltar a ser quem você era antes. Significa se tornar alguém novo, alguém moldado pela experiência, enriquecido pelas cicatrizes e fortalecido pela consciência adquirida. Cada recomeço é uma oportunidade de construir uma versão mais autêntica de si, mais próxima daquilo que realmente deseja viver. Muitos têm medo de recomeçar porque confundem isso com fracasso. Mas fracasso não é cair. Fracasso é desistir de tentar. O recomeço é, na verdade, um sinal de coragem, um testemunho de que a vida ainda pulsa em você. Quem se permite recomeçar mostra que não está preso ao passado, mas aberto ao futuro. Pergunte-se: em qual área da minha vida eu preciso recomeçar? Que hábitos, relacionamentos ou escolhas já não refletem quem eu sou hoje? As respostas podem ser dolorosas, mas também libertadoras. Cada decisão de recomeçar é um ato de dignidade, porque mostra que você se respeita o suficiente para não se contentar com menos do que merece. O recomeço é uma arte, e como toda arte, exige paciência, entrega e coragem. Ao aceitar essa arte, você descobre que não importa quantas vezes foi ferido, sempre haverá uma nova chance de reflorescer. O legado do reflorescer. Reflorescer não é apenas sobre você, é também sobre o impacto que sua transformação gera no mundo. Cada vez que você se levanta depois da dor, mostra a outras pessoas que também é possível. Cada vez que você escolhe viver com mais amor, compaixão e autenticidade, você se torna um farol para quem ainda caminha em meio à escuridão. O seu reflorescer inspira. Muitas vezes não percebemos, mas nossas atitudes ecoam na vida de quem nos observa. Alguém pode estar em silêncio, sofrendo, e ao ver sua coragem de continuar, descobre forças que acreditava não ter. É assim que o legado do reflorescer se espalha, não apenas por palavras, mas pela forma como você vive. Transformar a dor em sabedoria faz de você não só
um sobrevivente, mas um mestre da vida. E não é necessário ocupar palcos ou escrever livros para deixar esse legado. Ele acontece nas pequenas coisas, no abraço que oferece, na paciência que cultiva, na esperança que transmite mesmo sem dizer nada. A sua vida fala, suas cicatrizes falam, sua resiliência fala. O legado do Reflorescer não é sobre perfeição, mas sobre verdade. Mostrar-se humano, mostrar que também caiu, que também chorou, que também sangrou, mas ainda assim floresceu. Isso é o que toca corações. Isso é o que gera transformação real. E talvez a lição mais profunda seja esta: quando você refloresce, não apenas honra sua própria jornada, mas também abre caminho para que outros façam o mesmo. Você prova que existe vida depois da dor, que sempre há luz depois da noite, que o amor sempre encontra uma forma de renascer. A sua história pode ser a resposta à oração silenciosa de alguém. O seu reflorescer pode ser a esperança que faltava para outra alma. E é por isso que cada passo que você dá rumo à cura é tão valioso, porque ele nunca é apenas seu. Você foi ferido, mas vai reflorescer. E o florescer, que nasce das suas cicatrizes, será o seu maior legado. Gratidão consciente como cura silenciosa. A gratidão é muitas vezes reduzida a uma lista de coisas boas pelas quais devemos ser gratos, mas a verdadeira gratidão não é obrigação, nem exercício mecânico. Ela é um estado de percepção expandida, onde aprendemos a enxergar, até mesmo nas pequenas coisas, um convite à vida. A gratidão consciente nasce quando você olha para a própria existência, sem tentar compará-la, sem esperar que esteja perfeita, mas apenas reconhecendo que, apesar de tudo, a vida pulsando em você agora. Essa prática não exige que você negue suas dores. Ao contrário, ela pede que você olhe para elas com coragem e pergunte: o que esta experiência também me trouxe de consciência? O que ela me ensinou sobre mim, sobre os outros, sobre a vida? Quando conseguimos agradecer, não apenas pelo que é agradável, mas também pelo que nos moldou através da dor, a gratidão deixa de ser superficial e passa a ser transformadora. A gratidão consciente não é sobre enumerar conquistas, mas sobre despertar para o valor do simples, o ar que entra e sai dos pulmões, o sol que toca a pele, o abraço recebido, a lágrima que desce e libera o coração. Quanto mais você pratica esse olhar, mais percebe que a vida nunca deixou de te oferecer sinais de cuidado. Eles estavam lá, discretos, esperando que você parasse para ver. O poder dessa prática está em mudar a lente. Quando você muda a lente, a realidade se transforma. A mente, antes focada na falta, aprende a reconhecer a abundância escondida nos detalhes. E o coração, antes pesado, encontra leveza, porque percebe que não está sozinho, nunca esteve. A gratidão é um fio invisível que conecta você ao mistério da vida, ao que está além do controle, e traz paz, mesmo em meio às incertezas. Ao final de cada dia, experimente se perguntar: pelo que meu coração pode ser grato hoje, ainda que tenha sido um dia difícil? Talvez a resposta venha em forma de uma lembrança pequena, mas, se você a acolher, ela será suficiente para acender uma luz no escuro. A gratidão consciente não muda os fatos, mas muda a forma como você caminha sobre eles. E ao mudar o passo, você muda o destino.